Segunda é sempre um bom dia para a gente falar sobre metas, né? Nessa minha jornada, desde que eu passei a empreender, dentro dos meus processos de emagrecimento, manutenção de peso, melhora da minha qualidade de vida, enfim, isso sempre foi algo que eu sempre olhei, que eu sempre busquei, que eu sempre trabalhei, que é algo que eu acredito que nos move muito. E quando a gente fala sobre metas, tem dois olhares que eu gosto de ter. E aí eu quero que você vá observando esse movimento aí também. Por quê? Porque muitas vezes, dentro disso, o que que acontece? A gente se perde. Vou dar um exemplo. Então, quando a gente fala sobre meta, então você para aqui, ó, meta tipo A e meta tipo B, só para exemplificar. Então, a meta tipo A é aquela meta que você quer alcançar. Então, quando eu queria emagrecer, por exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos. Essa era a minha meta tipo A. Essa ela é uma meta mais macro, ela é uma meta mais ampla, né? Então, eu quero emagrecer 10 quilos, ou então você fala assim, eu quero diminuir dois números da minha calça, sei lá, quero sair do 44 para ir para o 40, ou então eu quero diminuir X centímetros de circunferência abdominal. Então, essa é uma meta mais ampla, vamos dizer assim. E essa meta, ela é fundamental. Essa meta, ela tem que ser acompanhada. Tem aqui um vídeo no canal onde eu falo sobre como fazer as suas metas, enfim. Então, se você não viu, veja esse vídeo também, porque ela também fala sobre isso. Então, essa é uma meta mais conhecida, ela é uma meta mais óbvia. Só que o que que acontece? Tem um vídeo aqui também que eu falo sobre a questão do tempo, né? Que a gente precisa o quê? Aprender a viver 70% do tempo no presente, 20% do tempo no passado, usar o passado só como uma biblioteca para eu consultar aquilo que deu certo, eu devo repetir, e aquilo que não deu certo, eu devo evitar. E 20% do tempo no futuro, eu preciso saber para onde é que eu estou indo, mas eu só tenho hoje que se chama presente. Então, o nosso foco maior e a nossa maior dificuldade é se concentrar em fazer aquilo que tem que ser feito hoje. E quando a gente olha para isso, né, o que que eu tenho que fazer hoje? O que que é importante, interessante, fundamental a gente ter em mente? Que isso precisa estar ligado a algo que eu quero realizar. Só que o que que coloca a gente em movimento? É a gente ter uma meta, que aqui eu estou dando o nome de meta B, que é essa meta de ação. A gente precisa ter essa meta de ação. E essa meta de ação, eu gosto bastante de colocar ela em um número grande, um número total. Então, por exemplo, esse ano, qual é a minha meta com relação ao meu corpo, meu peso, minha saúde? Eu desejo diminuir o meu percentual de massa gorda e aumentar o meu percentual de massa magra. O que que isso vai proporcionar? Isso vai proporcionar mais definição para o meu corpo. Então, essa é a minha meta macro, essa é a minha meta ampla. Só que para que isso aconteça, o que é que eu tenho que fazer? Aí a gente vem para a meta B, que são as metas de ações. Para isso, o que que eu coloquei? 240 dias de exercício no ano, no ano, sendo que no mínimo 3 vezes na semana é musculação. Então, isso tá na minha meta de ação, que é a minha meta B. Por quê? Porque eu vou gerenciando isso, eu vou olhando para isso. Então, quando eu falo que vou trazer um exemplo também dentro do meu trabalho, eu tenho a minha meta de faturamento, que é a minha meta ampla. Para isso, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que produzir mais conteúdo, porque quanto mais pessoas verem o meu conteúdo, maior é a chance da pessoa consumir um produto meu. Então, o que que eu faço? Eu venho, saio da minha meta A, que é a minha meta de faturamento, e venho para a minha meta B, que são as minhas metas de ação. Dentro das minhas metas de ação, o que que tá? Gerar um vídeo novo todos os dias por 365 dias. E aí, o que que acontece? Quando eu tenho essa meta de ação, eu só me concentro naquilo que eu tenho que fazer hoje. Então, é aquilo que vai colocar a gente em movimento. Ó, hoje eu tenho que gravar um vídeo. Não, hoje é dia de gravar o vídeo para a semana. Você vai falar, não, putz, esse mês eu tenho aqui a meta de fazer 20 exercícios por dia. Tô aqui no meu penúltimo dia do mês. O que que eu tenho que fazer? Não, hoje eu tenho que fazer o exercício, porque eu só tenho mais hoje e amanhã. Então, quando a gente tem a meta de ação, o que que acontece? A gente se coloca em movimento. O nosso comprometimento aumenta, por quê?
Porque a gente tem mais assertividade. Quando eu penso nessa meta ampla, eu falo, ah, tá, eu quero emagrecer tantos quilos, ou então eu quero baixar tal número na balança. Ok. Mas quando a gente tem uma meta de ação, eu consigo dar o meu melhor hoje. Eu consigo me concentrar naquilo que eu tenho que fazer hoje. E aí o que que acontece? Resultado é empilhamento de boas escolhas. Resultado é empilhamento de boas decisões. Para você emagrecer, você tem que fazer acumular boas escolhas. Então, como que a gente acumula boas escolhas? Se concentrando só no que a gente tem que fazer hoje. Se concentrando só em dar o meu melhor hoje. Só que esse meu melhor hoje precisa estar ligado a essa meta de ação, que está ligado a essa meta que eu tenho dentro de um objetivo. Por quê? Porque assim eu vou conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. Então, separa. Muitas pessoas elas perdem por quê? Não, mas eu tenho uma meta, eu quero chegar nos 80 quilos, ou então eu quero emagrecer 10 quilos, seja lá qual for a meta. Mas e aí, no dia a dia? Você tá claro o que é que você tem que fazer? Porque às vezes, o que que acontece? A gente é muito vago. É muito vago. Ah, eu quero emagrecer. Mas e aí, o que que você tem que fazer? Ah, eu tenho que beber mais água, eu tenho que comer menos porcaria, eu tenho que comer menos doce, menos açúcar. Mas aí, você não faz de fato um compromisso. Então, o que eu vou fazer? Não, dentro dos próximos 30 dias eu vou comer 4 vezes doce. Percebe que aqui você saiu de uma meta ampla e veio para uma meta de ação, porque é essa meta de ação que vai te proporcionar esse resultado dentro dessa meta ampla. Mas se você não sabe o que você tem que fazer, o que que acontece? Você faz o que você está acostumada, você faz o que você está habituado, você faz o que você tem costume de fazer, o que você já está automático para fazer, o que já é a sua mania de fazer. É isso que você vai fazer agora. O que que acontece? Você precisa acordar sabendo o que você tem que fazer. Você precisa acordar sabendo. Então, hoje eu tenho que fazer exercício, eu vou fazer exercício tal hora. Não, hoje eu tenho que beber água, 2 litros de água. O que que eu vou fazer? Vou pegar minha garrafa de água. Então, você precisa acordar sabendo o que você tem que fazer. Por quê? Porque somos seres que buscamos poupar energia e pensar para tomar uma decisão toma tempo. Pensar para tomar uma decisão dá trabalho e a gente vai sempre tender a fazer aquilo que a gente está acostumado, que a gente está habituado. Então, quando você sabe, que nem eu tô aqui no meu movimento de gravar vídeo, eu tô aqui gravando esse vídeo e eu tô aqui falando, inclusive, sobre isso porque eu estou nesse movimento. Eu tenho lá a minha meta de faturamento final e eu sei que produzir conteúdo é algo que vai contribuir para isso, mas eu tô aqui porque eu tenho que gravar esse conteúdo, porque eu tenho um compromisso, essa é a minha meta de ação. Então, pensa com relação a isso. Então, a sua meta de resultado e a sua meta de ação. Se compromete e coloca a quantidade. Especificidade emagrece. Então, quanto mais específica você é, maior é a chance de você ter assertividade nas suas decisões. Bora lá, vamos que vamos começar a semana, mês novo, essa semana é um mês, começamos já o segundo mês do ano, bora lá, vamos que a vida é muito boa para a gente não ver bem dentro do nosso próprio corpo.